Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, tenho a alegria de conversar com os meus amigos Ana Clara Costa e Celso Rocha de Barros, no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Bem-vinda, Ana. Oi, Fernando. Oi, pessoal. Fala, Celso Casca de Bala. Olá, Fernando. Estamos aí na última sexta-feira do ano. Hoje a gente tem um episódio especial de fim de ano e temos também dois convidados muito especiais, autores do livro Democracia Negociada, Política Partidária no Brasil da Nova República, que foi lançado recentemente pela editora da Fundação Getúlio Vargas. São eles os professores Fernando Limonge, que está no estúdio Confraria de Sons e Charutos, aqui em São Paulo, e Leonardo Veller, que está também no estúdio Rastro com o Celso e a Ana. Fala, Limonge, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, prazer imenso. Veller, muito obrigado também por ter vindo ao programa. Olá, muito obrigado. Bom, o Limonge, para quem não sabe, é doutor em ciência política pela Universidade de Chicago, professor da FGV e da USP, foi presidente do SEBRAP e publicou em 2023 um livro muito esclarecedor chamado Operação Impeachment, Dilma Rousseff e o Brasil da Lava Jato, pela editora Todavia. O Leonardo Veller é doutor em História Econômica pela London School of Economics e professor da Fundação Getúlio Vargas também. Bom, o programa de hoje vai ser um bate-papo em torno desse ótimo livro que eles acabam de lançar. Esse é um livro de história do Brasil, de história política da Nova República, período que se inicia com a eleição indireta de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral em 85 e termina ou chega até 2016 com o impeachment de Dilma Rousseff. Na verdade, o Limonge e o Veller recuaram no livro até 1974, quando Ernesto Geisel, o penúltimo ditador do período militar, assume a presidência e dá início ao lento e acidentado processo de abertura política do país. O livro é composto de 6 capítulos, além de uma introdução e um epílogo, que passam em revista de modo muito esclarecedor as lutas e os arranjos políticos que marcaram a Nova República. Uma das teses centrais do livro é que o sistema político brasileiro se caracteriza pela resolução de conflitos por meio de arranjos consensuais. Arranjos negociados por grupos aparentemente opostos, mas que têm em comum o fato de pertencerem à elite política do país. Apesar de o Brasil ser um país desigual e violento, consumido por uma longa lista de injustiças sociais, dizem os autores, o embate aberto não pautou a arena política responsável por organizar e gerir o Estado na Nova República. A própria redemocratização foi desenhada com base no consenso formado entre políticos conservadores, que apoiavam a ditadura, e políticos progressistas e centristas, que militavam no único partido legal da oposição ao regime, o MDB. Essa tendência pelo arranjo consensual pode ser vista como um traço negativo, uma forma de se evitar soluções definitivas das divisões e desigualdades profundas que marcam a sociedade brasileira. No entanto, eles dizem, a construção negociada de consensos tem um lado inegavelmente positivo. Ela é capaz de evitar que o conflito leve à violência política, à supressão de uma das partes em disputa. É isso, vem com a gente. Bom, aproveito então essa descrição do horizonte que o livro se propõe para perguntar a vocês se essa forma de organizar a política, tendendo ao consenso, chegou ao fim desde o impeachment da Dilma e, sobretudo, desde a eleição de Bolsonaro. Eleição de Bolsonaro que já está fora, uma espécie de ponto de fuga do livro de vocês, né? Ela não é tratada diretamente. E perguntaria também se a gente pode chamar o período que estamos vivendo, ainda, à luz do que vocês dizem, de Nova República. Eu acho que sim, acho que o governo Bolsonaro é o fim, marca uma quebra, né, desse padrão de negociações e de acordos tendentes ao centro político. E é uma tentativa de dizer que tudo que veio da redemocratização para frente foi tudo errado, né? Então tem uma recuperação do regime militar e uma negação do período que veio depois dessa nova república, né? Eu acho que o que nós temos hoje é esse desafio de reconstruir essa civilidade e essa possibilidade de negociar politicamente entre opostos. E é o que o governo Lula está tentando fazer e acho que pode ser que consiga, pode ser que não. Vamos ver aí próxima eleição.
Eu adicionaria um fato do período que a gente trata, que é a espécie de bipartidarismo nas eleições presidenciais entre o PT e o PSDB, né? Duas chapas. E ela passou a existir depois de 94. E 94 é a espécie de início, né? Então o jogo ainda estava meio esquisito quando o PFL fez a coligação com o PSDB para eleger o Fernando Henrique. E naquela eleição, o terceiro candidato mais votado foi Enéas, que era um cara da extrema-direita, com 16% dos votos. Então, assim, a gente sempre teve ali entre 10% e 20% dos eleitores que eram saudosos da ditadura. A diferença é que depois de 94, esse pessoal começou a votar no PSDB. Assim, se esse pessoal que é contra a democracia vota em pessoas como Fernando Henrique e José Serra, tá tudo certo, né? Sim, um dos grandes problemas é que o PSDB perdeu essa função que eles tiveram, muito virtuosa, de uma espécie de tampa de bueiro, né? O Aécio tentou ir para a extrema-direita e, né, se deu mal, né? E nós não temos mais essa tampa de bueiro atualmente. Kassab. Personagem recorrente aqui do Foro de Teresina. Pode ser, ele é um candidato, ele é um candidato, né? Mas até agora não. Mas o fato é que o bueiro foi aberto. Ou como diz o André Singer, a pasta saiu do tubo, né? Com a eleição do Bolsonaro. E para pôr a pasta no tubo de novo não é muito simples. Eu ia justamente perguntar sobre essa questão do PSDB, porque... Bom, primeiro eu queria dizer um negócio. Esse livro parece, assim, uma homenagem, né, a esses 18 anos gloriosos, como vocês chamam, né, que seria entre 94 e 2012, que seria o período em que a democracia brasileira claramente funcionou, né? E, Limoges, você é um dos grandes expoentes dessa geração de cientistas políticos, cujo trabalho foi, em grande parte, provar que funcionava melhor do que se pensava, né? Assim, tinha aquela ideia de que a política brasileira é uma zona, um caos completo, e vocês mostraram que não, que tinha peso e contrapeso, havia governabilidade, enfim, aquilo tudo. O quanto vocês acham que isso dependeu dessa trajetória do PSDB? Que é uma coisa meio contingente, assim, que é o fato de que, num certo momento, teve o Plano Real e aí a direita se colocou sob a liderança de um partido indiscutivelmente democrático e aí a gente teve esses 18 anos funcionando, mais ou menos. Mas o quanto dependia disso e o quanto isso foi resultado das instituições funcionando, enfim, dos incentivos corretamente alinhados, etc. Saindo um pouco do livro, né? A referência que você está fazendo é um trabalho meu com a Argelina Figueiredo, né? Isso. Os primeiros artigos que a gente publicou são publicados em 95, né? O governo Fernando Henrique estava só começando. Então nós já tínhamos destacado que a armação institucional funcionava. E é difícil separar essas duas coisas analiticamente, mas elas precisam ser separadas. Uma coisa é o aspecto institucional, outra coisa é a distribuição das preferências, decisões políticas e estratégias políticas, né? Do ponto de vista institucional, é a Constituição de 88 que estabelece essa armadura, né? E ela está aí até hoje e, apesar de uma série de reformas, ela não foi tocada no seu essencial, né? Então, a estrutura está aí. Aí depende das pessoas que estão jogando esse jogo ali. Então, não tem como o aspecto institucional garantir tudo, né? Sim. Então, tem estrutura das preferências, tem estratégia dos atores e isso tem que ser levado em conta em qualquer análise. Talvez seja legal citar até o título do livro, né? Esse livro de 95 que você escreveu com a Argelina. Né? Então, aí tem um título maravilhoso, que é Executivo e Legislativo na Nova Ordem Constitucional, que a gente ficou procurando um título e não achou o título. Hoje ele é chamado Executivo e Legislativo. Então ficou um pouquinho melhor, Executivo e Legislativo. Esquece o resto, né? O livro foi editado em 2000 com artigos que a gente começa a publicar em 94. É uma coletânea. Respondendo, Celso, não, o PSDB com certeza é muito importante. Os cardeais do PSDB, eles estavam à frente da redemocratização. O Fernando Henrique e o Covas foram pessoas muito importantes para desenhar a Constituinte. Como a gente explica no livro, eles se viram no impasse e tiveram que negociar com o pessoal que era do Arena, que estava principalmente no PFL, algumas pessoas no PMDB, pessoal mais de direita, e eles foram negociando por dentro a construção da nova república. Aparentemente, a distância ideológica, a princípio, entre o PFL e o PSDB era grande demais para eles fazerem uma coalizão. Mas se você olhar a década anterior, a década de 80, eram as pessoas que estavam negociando ali. Então era a cristalização daquela negociação da nova república na Constituinte, mas eles estavam se protegendo de um pessoal que vinha de fora, que era o PT. Acho que tão importante quanto o PSDB era o PT. O PT claro. Que moldou essa junção. A ideia do PT, a estratégia do PT desde o começo era apostar em eleição e não apostar
na construção da nova ordem. Eles não estavam tão, pelo menos a princípio, no discurso, na prática mais ou menos, mas no discurso eles não estavam tão interessados em serem a principal força da Constituinte. Eles queriam ganhar a eleição. Em 89, quando o Lula foi para o segundo turno, surpreendentemente, isso fez com que o pessoal que tivesse dentro do mainstream, tanto os conservadores, o pessoal do PFL, quanto os progressistas, o pessoal do PSDB, se juntassem. E, uma vez perdendo a eleição de 94, no primeiro turno, que foi uma grande frustração, o PT, e o livro do Celso conta isso melhor do que o nosso livro, com certeza. O PT soube ir para o centro, né? Então teve uma convergência do centro. Tanto o pessoal à direita do PFL, eles foram para o centro, quanto o PT. Tem um trecho que tinha me chamado a atenção aqui a respeito do papel do PSDB e vocês falam que, embora a tendência de continuidade do regime militar, os arranjos por cima e os arranjos consensuais na Constituinte, na transição e depois ainda durante a nova República ao longo dos momentos decisivos, vocês também falam, não se pode perder de vista, no entanto, que a ruptura levada a cabo durante os governos FHC e Lula, políticos cujas carreiras haviam sido forjadas na oposição ao regime militar, de formas distintas. Ambos eram comprometidos com uma agenda de reformas sociais que, em última análise, visava reparar a dívida social deixada pela ditadura. Houve muitos avanços nesse período. À luz do que acontece hoje, a gente teria que rever um pouco a consistência ou a durabilidade desses avanços desse período ou não? Sem dúvida alguma, o governo Bolsonaro foi declaradamente uma tentativa de voltar para trás, né? Isso foi dito explicitamente, né? Agora, é preciso ver os resultados desse governo, né? Guedes prometeu privatizar tudo, desmontar o Estado, etc. E o que ele acabou fazendo foi o contrário. Gastou uma barbaridade no fim do governo, ampliou o gasto social, né? Então nada do que foi proposto, quer dizer, eles tentaram, fizeram toda a barbaridade que fizeram, mas ao final voltaram atrás. Então esse modelo se mostrou resistente e, na verdade, tem muito pouco, talvez muito menos do que a ideologia da direita diga, a ser feito de desmontagem, né? A direita não conseguiu desmontar isso aí, né? Eles viraram políticas de Estado, né? Assim, o Bolsa Família, que na verdade nasceu do governo do Cristóvão Buarque com o Bolsa Escola, que era do PT, depois foi pro Fernando Henrique, e com Bolsa Família expandiu pra caramba nos anos 2000. Não dá pra ser desmontado. Eles descobriram isso, né? O Bolsonaro e a turma descobriram que virou uma política de Estado, cujo custo de desmonte seria proibitivo para um governo. Mesma coisa com cotas também, para a entrada de universidades. São legados deixados nos anos 90, nos 2000, que vão ficar. O custo para um governo de desmontá-los é muito alto. São cortes que acabam fazendo sentido para o discurso da oposição, né? Mas quando a oposição vai para a situação, é outra história. Agora, só para encerrar talvez um pouco a dedicação do nosso tempo ao PSDB, o PSDB, quando ele entra, quando o Fernando Henrique ganha nessa coalizão com a direita, ele vai mais para a direita, né? Então, um partido que tinha uma história recente, né, porque tinha acabado de ser criado, mais ligada à social-democracia, acabou tendo que empreender políticas mais liberais naquela época, até porque a própria situação econômica exigia, né? Toda a questão da inflação. O Plano Real era um plano recente, eles tiveram que desenvolver ao longo do governo Fernando Henrique, por exemplo, a questão do superávit primário, né? Primeiro, o controle inflacionário era por meio dos juros e depois eles criaram o tripé com o superávit primário. Então, o que eu queria saber de vocês é se o diagnóstico de vocês para aquele período é que o PSDB, de fato, estava tendo que assimilar ideias da direita a contragosto, ou isso era a essência do PSDB? Eu seria um pouco reticente, assim, de dizer que a política econômica do PSDB foi, assim, tão diferente da política econômica do governo Lula. O superávit primário durou até 2008. Depois ele diminuiu, foi na época da Dilma, né? Mas aí não é pouca porque coisa... o Lula que seguiu, né? Acabou... Exato. Aí não é um pouco aquela coisa que é difícil reverter, como você tinha dito Acabou virando uma política de Isso, Estado. é. Né? O segundo governo Fernando Henrique foi o governo que lançou o compromisso com o superávit primário, também foi o governo que universalizou o acesso à educação e que expandiu o SUS. E a ideia do PSDB era o seguinte: olha, a gente tem que fazer novas lideranças dentro do partido capazes de se elegerem. O Fernando Henrique conseguiu se eleger 2 vezes por causa da inflação, acabou. Em 2002 tem que ter outra pessoa. Essa pessoa acabou sendo Serra, mas podia ter sido o ministro da Educação, que era o Paulo Renato, com base na universalização do acesso a esses bens públicos, né? Saúde e educação, que estava escrito na Constituição, só que na Constituição não estava escrito como é que se faria isso, como é que se financiaria. Foi o primeiro para o segundo governo do Fernando Henrique que fizeram isso.
sim, o PSDB com certeza foi para a direita ao se aliar com o PFL. Eles privatizaram muita coisa, é verdade. Mas eu não diria que, sim, o termo neoliberal, que era muito usado, eu acho um pouco exagerado. Porque tinha muitas políticas públicas lá que funcionaram e depois foram expandidas no governo Lula, viraram políticas de Estado. A minha pergunta é mais porque depois não foi tão difícil para o PSDB depois aderir a outra coalizão que se formava ali para derrubar Dilma, né? Algumas pessoas contemporizaram naquela época, como o Tasso Gereissati, por exemplo, até o José Serra também, mas… O Alckmin também. Os mais velhos contemporizaram, os mais novos que não. Exato. Olha, mas vamos voltar um pouco ao governo Fernando Henrique, né? Primeiro tem uma ironia, né? O Fernando Henrique era um dos líderes do grupo progressista durante a Constituinte. E um dos pontos de ser progressista naquela época era defender a estatização, defender o nacionalismo, etc. Né? Então tem uma virada do Fernando Henrique e do PSDB depois de assumir o poder, mas que não é completa, né? É bastante dividida. Tem uma tensão interna no PSDB muito forte, mais forte do que normalmente se reconhece, tanto que o Serra é que sai candidato. O Serra é basicamente um desenvolvimentista. Ele é um cara da CEPAL, ele é um cara que está pensando em intervenção do Estado. E ele o tempo inteiro, durante o governo Fernando Henrique, ficou, né, usando o ventilador na frente para atrapalhar a vida, tensionando o Malan, tensionando o tempo inteiro, soltando coisa na imprensa, fazendo todo tipo de coisa para segurar isso. E o Fernando Henrique também, pelos diários dele, você vê que ele estava sempre pensando que dia que eu vou poder virar a chave, que dia que eu vou poder dizer que completei o serviço de estruturar e de limpar e de acertar, estabilizar a economia e vou poder voltar a crescer. Então, voltar a crescer sempre foi a expectativa de todo o governo. De outro lado, se a gente pensar o resultado de 94 e o que aconteceu depois, é preciso dizer que os caras do PSDB são muito ruins de jogo. Eles ganham São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, todos esses governos estaduais e mais a presidência. E conseguem perder tudo depois. Então, ali você tinha a possibilidade de montar uma máquina política de primeiro time, certo? Você está com todos os governos estaduais importantes, com o governo federal, e consegue perder, né? Já em 98 já perde o Rio de Janeiro, perde Minas Gerais. Então, é um partido que acidentalmente chegou ao poder e foi incapaz de se manter no poder. Uma gente ruim de jogo político, porque eram mais intelectualizados, era mais assim, tinha toda uma coisa contra o Alckmin, que era o político do partido, certo? E o Lula falou isso, né, Fernando, nos diários do Fernando Henrique. Isso, ele fala, o único político que vocês têm é o Alckmin. O melhor é o Alckmin. Ele fala no momento em que aquilo não era nada óbvio, né? Ninguém apostava no Alckmin e ele fala pro Fernando Henrique, né? Fala, teu político aí, o teu menino é esse aqui. Vocês estão perdendo a oportunidade, estão investindo no Aécio. E ele fala, o Aécio é o pior. Essa conversa, se não me engano, ocorre naquelas visitas mesmo que o Lula e o FHC faziam na transição, né? Eu até escrevi para a Piauí um artigo sobre isso. Um almoço no final do governo Fernando Henrique, o Lula convida ele para comer no Torto. Um churrasco, não, é um coelho lá. Daí o Fernando Henrique tira sarro, fala que ele fingiu que cozinhou tal, o coelho, o churrasco. São dois momentos ali no final do ano. O Fernando Henrique se tem duas ocasiões que ele falou do Alckmin, como o grande quadro do futuro do PSDB e tal. O que era, enfim, não preciso nem lembrar o que o Serra falava do Alckmin ao longo dos anos, era público, né? O Serra não fazia nem questão de esconder o desprezo que ele tinha pelo provincianismo do Alckmin, etc. E o Serra tanto tensionou que antes de virar ministro da Saúde, ele foi tirado do planejamento, né, Fernando? Foi candidato à prefeitura, teve um desempenho péssimo, mas o Fernando Henrique tirou ele justamente porque não estava aguentando dentro do governo a tensão dele com o Malan, né? E no planejamento, dentre outras coisas, ele aumentou as tarifas sobre automóveis. Ele protegeu a E já mostrava-se em 95. Ah, não lembrava disso. Mas tem também um outro lado que era o Serra, no planejamento, deveria ser o homem do social do governo. E ser o homem do social do governo era basicamente recuperar o plano Sudene. Essa era a visão daquele grupo do que seria fazer política social. E o governo é surpreendido pelas políticas sociais do próprio ministro da Educação, quando ele começa a universalizar a educação. Então isso vem como uma surpresa. E o governo Fernando Henrique vai ficar sempre com essa tensão. Qual é a nova política social? Como fazer política social? Mas você vê que o investimento é sempre em tentar gerar renda via emprego.
emprego. Essa vai ser a grande novidade do governo Lula, quando você dissocia a política social de emprego e criar renda por industrialização, investimento, etc., né? Que vem como uma surpresa também para o governo Lula. O governo Lula queria era a Sudene e a transposição do São Francisco. Era ali que ele estava jogando todas as fichas. O Bolsa Família, as cisternas e o Mais Luz, a Luz para Todos, né? Vem meio como surpresa. Bolsa Família que começa como Fome Zero, né? Que não dá certo. Começa como Fome Zero e tal. Aliás, é interessante que também nos diários do Fernando Henrique registra uma conversa com o Eduardo Amadeu, quando ele está servindo como ministro da Fazenda, porque o Manan está fora, o Eduardo Amadeu fala para ele, o negócio é transferência de renda. Isso em 2002. Devemos investir nisso aqui. E o Fernando Henrique nunca mais volta ao tema nos seus diários. E então a política estava lá, já estava rodando, e o PSDB deixou ela como minoritária ou não privilegiada, e em parte também por causa da briga entre o Serra e o ministro da Educação, o Paulo Renato, para onde ia ficar o dinheiro, se ficava na educação ou ficava na saúde. E aí ficaram brigando tanto que acabaram não usando o modelo que estava lá já disponível. O Lula, quando ele está com a corda no pescoço, depois do mensalão, ele fala, opa, aqui tem uma coisa, vamos testar, e pau, joga toda a grana ali para garantir a reeleição em 2006. E ao fazê-lo, ele puxa o tapete do Ciro Gomes. Que o Ciro Gomes era o cara responsável pela transposição do Rio São Francisco, pela Sudene, que foi esvaziado. Estava dentro do governo, né? Era ministro. Enquanto que o Lula trouxe para si essas políticas públicas de transferência de renda. O Bolsa Família foi feito dentro da presidência. Ele entendeu muito rapidamente que era ali que ele ia se reeleger. E esvaziando a Sudene, ele puxou o tapete do Ciro, que seria um eventual adversário. Ciro, Frei Beto, Graziano. A lista é longa. Que era a turma de casa dele. Então essa é uma diferença com o Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique tem o Serra enchendo os picuá dele o tempo inteiro e atrapalhando a política o tempo inteiro, e o Fernando Henrique não consegue se livrar do Serra. O Lula não teve o menor problema em se livrar da turma que era a turma que frequentava a casa dele. Continuou frequentando a casa dele, né? O Frei Beto, o Graziano, eram muito influentes com a Dona Marisa, ficava ali na cozinha, enchendo os picuá. O Frei Beto brigou por muitos anos, né? Então, e ele botou para fora, falando, quero saber, né? Tem que ganhar a eleição. O meu negócio aqui não é cultivar amizade, não. Né? O Serra foi sempre um Túlio Detritos ali dentro do governo Fernando Henrique, né? Atrapalhando, e o Fernando Henrique nunca consegue se livrar dele. E atrapalhando também a coalizão com a ACM, né? Claro. Ele era o inimigo declarado da ACM e se via como adversário com Luiz Eduardo, que era o filho da ACM, que seria um dos candidatos possíveis a substituir o Fernando Henrique pela direita, e o Serra, desde o começo, tenta detonar isso. Só um pequeno desagravo ao Serra, gente, aqui, que a gente tá acabando com ele, coitado. A quebra de patentes foi o Serra como ministro da Saúde. Ele foi um excelente ministro da Saúde. Excelente ministro da Saúde. E com políticas bastante voltadas para o social, né? Como a quebra de patente, como genérico, como o antitabagismo, subsídio para AIDS, várias políticas, né? E a expansão do SUS também, viu? A expansão e arrumou o financiamento do SUS. O cara que faz o financiamento da educação é o mesmo que faz o financiamento do SUS, que é o Barjas, que depois foi prefeito de Piracicaba, que é um quadro e tanto do PSDB, que depois acabou perdendo espaço. Né? Mas foi o cara que armou as duas políticas e acertou o financiamento e a relação intergovernamental, né, entre estados, municípios e a federação. É o mesmo modelo no SUS e no Fundef. Perfeito. Bom, antes de passar para o PT, então, vamos fazer um rápido intervalo. Já voltamos conversando com Fernando Limonge e Leonardo Vella. Muito bem, estamos de volta. Celso, vou passar a bola para você abrir essa segunda parte da conversa. Vai lá. Então, gente, vocês falam bem no livro que a direita sai em grande dianteira
na Nova República, porque a gente começa a democracia com aquela classe política herdada da ditadura, que era basicamente conservadora, e tinha a ala progressista do MDB e tal, mas assim, enfim, a Arena era uma máquina gigantesca e grande parte do MDB também era conservador. E essa tendência persistiu mais do que se esperava, eu acho. Isso nunca foi revertido, né? Assim, nunca houve sequer perspectiva de, por exemplo, ter uma maioria de esquerda no Congresso. E aí o Lula ganha em 2002, e aí eu queria fazer a pergunta que todo mundo já se fez quando pensa nisso. Vocês acham que tinha alguma aliança, alguma distribuição de ministério, alguma coisa de políticas públicas que pudesse ser feita para que a montagem de coalizão de um governo de esquerda em um sistema político tão virado para o conservadorismo não gerasse crise política? Para dizer a verdade, eu não entendo muito bem a pergunta, porque eu acho que o que tem é uma tensão entre um governo de esquerda e uma base legislativa de direita. Dado que você está num sistema presidencialista, isso, digamos assim, desde que a estrutura das preferências, a distribuição das preferências continue como está, vai rolar. O que a gente mostra no livro, que a gente enfatiza no livro, é que a direita sempre dominou o Congresso. E mesmo na Constituinte, com toda aquela vitória do PMDB, a verdade, o maior partido é dos ex-arenistas. A força do conservadorismo da direita no Congresso é muito grande. Então você tem que negociar com eles. Essa negociação, o custo dela, no meu ponto de vista, é bem menor do que normalmente se propala. Então você vê como o Lula foi capaz de fazer todas as políticas sociais que fez, a despeito de estar com a sua base com PTB, PP, PR, PL, essas coisas todas. Esses caras não são empecilhos se você tem proposta política. A questão é ter proposta política. E a grande negociação, o grande problema sempre foi conseguir o apoio do PMDB. Né? Então, se você pega tanto o Fernando Henrique quanto o Lula, é uma resistência a pôr o PMDB para dentro do governo. O Fernando Henrique resiste bastante. Só durante a reforma da Previdência, depois de ter sido derrotado, é que o Temer refaz a Previdência e o PMDB entra direito para o governo. O PMDB tem, naquele momento, o Ministério da Justiça com o Nelson Jobim, que, na verdade, era PSDB enrustido, e o Ministério dos Transportes, que estava sob intervenção. O PMDB não mandava no Ministério dos Transportes, está claro nos diários do Fernando Henrique, eles tinham um cara lá para controlar o Ministério dos Transportes. Era o Padilha, não era? Era o Padilha, sempre foi, mas tinha um secretário executivo. Para não deixar ele roubar muito. Para não deixar roubar, e era esse o negócio, e o Sérgio ficava em cima, enchendo, falando, eu esqueci o nome do cara, mas está lá no diário. Mas era porteira fechada, digamos assim. Então, você vai ter que contentar, digamos, esses grupos que entram, eles têm que fazer alguma política, têm que desenvolver os seus interesses. Com o Lula vai ser também com o Temer, e o Temer, então, se a gente fosse reescrever o livro hoje, depois caiu a ficha, né? O Temer é um personagem central. Ele faz as duas conversões do PMDB e dá estabilidade, aspas, para os dois governos. Mas primeiro ele entrega os votos, depois ele entra no governo. Isso é importante entender. É diferente do que todo mundo acha. Primeiro ele entrega o apoio, depois ele ganha o ministério. Em 2006 ele apoiou o Alckmin no segundo turno, né? Quando o PMDB racha. Isso, ele vai até o fim. E a ironia das ironias é que quem faz a entrada do Temer dentro do governo do PT é o Mensagem ao Partido, que seria a parte mais ética do PT. Eles é que trazem o Temer para contrabalançar o poder da articulação, né, ou do Reconstruindo o Brasil. Lá. Depois do Mensalão, esse grupo está enfraquecido. Né, o Tasso é o ministro das Relações Institucionais, ele traz o Temer e reverte a eleição na presidência da Câmara, que era para ganhar o Aldo Rebelo, e eles traem e dá o Chinaglia. Então, essa coisa eu acho que não pode ser exagerada. Outra coisa, assim, pensando em termos da dissolução ou do velho MDB e da velha Arena, isso se completou agora. Né? Então, você tem uma nova direita. Essa direita não tem mais o pé no regime militar, propriamente dito. Né? É uma nova direita que está com base urbana e não rural, no grupo dos evangélicos. Essa, sim, é uma transformação que eu acho que, do ponto de vista do sistema partidário brasileiro, é muito forte. E que é uma nova realidade com a qual a gente tem que passar a entender. Não é mais Coronel, que é o conservador do Brasil. Não é mais o fundão. Não é mais os grotões, né, como se dizia antigamente. É urbano e com partidos que estão se organizando, que não tem mais as lideranças que vieram de Sarney, tudo acabou.
né? Trocou. E, de certa forma, o Bolsonaro foi o veículo pelo qual essa reversão se completou. Ô Celso, voltando à sua pergunta, sim, você pode até pensar, talvez, um contrafactual, que ali em 2002 havia uma espécie de, talvez, lua de mel entre o PSDB e o PT, e se houvesse uma junção do PSDB e o PT, e aí, de repente, teria um governo mais sólido, mais no centro. Eu duvido. Acho que ali em 2002 já era muito dado a divisão entre os dois. Eles estavam disputando a presidência. E a disputa da presidência é a tônica da nova república, desde 89. Tudo é feito em função da disputa da presidência. E o Lula já tinha se firmado desde 89 como candidato à esquerda. E o PSDB se acomodou como o anti-Lula, digamos assim. E ali em 2002, alguns economistas do PSDB elogiavam o Palocci, tá bom, o Meirelles, que foi pro Banco Central. Ele tinha acabado de se eleger pelo PSDB. Mas isso apenas na comunidade econômica, que para fins políticos é irrisório, né? Assim, na política mesmo, quem era líder de bancada do PSDB, desde o começo estava criticando o governo Lula, porque é a função da oposição. O Lula, durante o G20 aqui no Rio de Janeiro, ele fez um diagnóstico sobre a direita no Brasil e as coalizões hoje no Congresso. Foi uma conversa fechada que o Lauro Jardim capturou. Ele diz assim: o mundo é conservador. Quando você fala a direita ganhou as eleições agora este ano, na verdade a direita sempre ganhou as eleições. Aqui no Brasil, a direita sempre ganhou. Eu sou a única alternância de poder que aconteceu nesse país, porque sempre foi gente de cima que ganhou as eleições. Eram todos gente da chamada classe dominante, da chamada elite política. E aí ele fala, só para vocês terem uma ideia da dificuldade que é governar esse país, eu tenho no Brasil 513 deputados federais e o meu partido só tem 70. Eu tenho 9 senadores de 81. Então, quando às vezes o movimento social fica dizendo não, porque tem que colocar a cobrança de herança dos ricos, que é um dos projetos que está tramitando, são eles que estão no Congresso, né? São os ricos. De fato, o Lula realmente, é óbvio, ele é o primeiro presidente do Brasil que veio da classe trabalhadora e tal, enfim. Mas pelo livro que vocês escrevem, ele é de uma elite política também. Apesar de ser da classe trabalhadora, o PT também tá dentro desse jogo da elite política, né? Talvez o Bolsonaro, por não ser nem político, assim, não era um político propriamente dito, mas o Lula me parece, pelo que vocês desenvolvem no livro, que também faz parte desse jogo. Queria saber o que vocês acham. Aí nesse diagnóstico tem uma certa megalomania do Lula e de se jogar lá em cima, né? Ele esquece que teve a Dilma como presidente do PT. Foi eleita presidente da República, então quem elegeu foi o partido e ele é eleito pelo partido. Essa história que o Lula, não, o rei da cocada preta, é um pouco de exagero, né? Ele não é toda essa bola e ele ia perder em 2018, por exemplo. Você acha que ele ia perder? Perdia. Se ele fosse candidato, se pudesse. Não, ele nem ia se candidatar porque ele sabia que ia perder. Óbvio que está correto. Você tem a direita ganha sempre legislativamente, mas o presidente tem tendido à esquerda, né? São 5 vitórias da esquerda, não é pouca coisa. Tem que olhar um pouco mais com cuidado isso. Essa visão do Lula também não é boa, certo? Porque mostra que ele está um pouco com dificuldade agora de entender o mundo, entender onde ele está e com quem que ele tem que negociar. Ele era muito mais pragmático no passado do que ele está sendo hoje. É óbvio que ele tem a experiência de ter sido preso, de ter ido para a cadeia, toda essa coisa que muda a percepção dele com relação a em quem ele pode confiar. Mas tem que entender o jogo, né? Eu acho que existem outras lideranças possíveis de esquerda, óbvio que existem. Ou mesmo centro-esquerda, ou mais ao centro, que podem fazer o mesmo papel que ele. Agora, só complementando um pouco, Fernando, as batalhas sangrentas, né, pela eleição presidencial ao longo desses anos ali entre PT e PSDB e tal, enfim, teve essa última em 2022. A impressão que dá é que os partidos estão achando cada vez menos vantajoso concorrer à presidência. E isso está se concentrando cada vez mais nos candidatos, digamos, mais populares. A disputa, ela está ficando... Não, a presidência é o grande prêmio. Ninguém vai abrir mão de competir pela presidência se você pode competir. Mas você não acha que o fundo partidário mudou essa dinâmica? Porque daí
você tem garantido aquele dinheiro para você distribuir entre os deputados para fazer uma bancada expressiva, e aí você vai usar esse dinheiro para bancar uma candidatura presidencial de um nome que pode ser um bom nome, mas perto dos outros que são mais populares, digamos, não vai emplacar, então você vai perder esse dinheiro. Essa questão da reforma política não mudou um pouco isso? Não, mudou a forma de financiamento. Você não está mais financiando com as grandes empresas, com as grandes empreiteiras, com esse tipo de coisa, por causa da Lava Jato e da decisão de tirar as pessoas jurídicas do financiamento. Aí você tem esse financiamento pelo Estado. Mas você sempre teve esse financiamento pelo Estado. O principal financiamento sempre foi o horário de propaganda gratuita, que sempre foi distribuído dessa forma. Então, os partidos sempre puderam dividir as suas estratégias. Então, tem partido que pode chegar à presidência, luta pela presidência. Quem não pode lutar pela presidência, diminui a aspiração e fala quantos governos estaduais eu posso fazer. Quem não tem governo estadual para fazer, vai concentrar na Câmara dos Deputados. Então, essa divisão de competição sempre ocorreu desde 94. Todas as coalizões para presidentes tiveram coalizões diversificadas nos estados, com diferentes partidos. Os dois blocos se formaram e os partidos que estão correndo só para a Câmara dos Deputados fazem aliança com quem paga mais. E isso foi um dos grandes incentivadores de toda a corrupção. Você tem que comprar partido, porque você não pode comprar horário eleitoral no mercado. Então, todos os dinheiros da Odebrecht iam acabar nesses partidos pequenininhos, que eles negociavam esses horários de TV ao entrar na coligação para presidente ou para governador ou para o Senado. Isso acho que sempre ocorreu. Ainda o grande prêmio é a presidência. Então, o pulo do gato para o PSD, que foi o grande vencedor, digamos assim, da eleição para prefeito, ele vai conseguir fazer governador? O PSD é um partido meio estranho, né? Porque é um partido que está crescendo, etc., mas não tem lideranças. Então, o problema que você está apontando é como eu formo uma liderança nacional e como eu me capacito para disputar a presidência. É que há uma dúvida se esses partidos querem essa liderança. Será que não é melhor assim, fazer bancada e ganhar dinheiro? Não, você não joga a final da Copa do Mundo e fala, eu não quero ganhar a Copa do Mundo. Você não quer ficar na... Até o Santos saiu da Série B para ir para a Série A. Ninguém quer ficar na Série B. Você quer ir na Série A, você quer ganhar, você quer poder. Mas a única exceção de eleição que não tinha uma concentração no topo, que depois se cristalizou entre o PT e o PSDB, foi de 89. De 89 era a primeira, era uma eleição solteira também, era só ela. E aí todo mundo entrou na disputa para ver até que ponto conseguia. E os partidos tradicionais mais conservadores deram com os burros na água. Eles ficaram ali abaixo dos 5%. Acho que Maluf ficou um pouco a mais, assim. Mas não chegou aos 10%, não. Ulisses muito mal. A disputa ficou entre o Lula e o Brizola, né? Lula e Brizola para ver quem ia bater o Collor. E o Lula passou pro segundo turno por menos de 1 ponto. Então era alguém novo, que era desligado do governo Sarney, que naquela altura era uma espécie de figura tóxica, porque ele conseguiu piorar a terrível dívida social deixada pelos militares com o aumento da inflação e com a inoperância do governo. O Collor conseguiu, de uma forma ou de outra, se desligar do Sarney, aí a direita ficou em torno do Collor, e a grande surpresa, além do Collor, foi o Lula, né? E desde então, o Lula e o PT passaram a ocupar a área mais à esquerda como o partido e a figura capazes de chegar na presidência. Brizola não é que desapareceu, ele ganhou o governo do estado do Rio de Janeiro depois, mas depois ele fez certas aberrações, como, por exemplo, um apoio ao Collor, ao governo Collor, que fez com que ele quase desaparecesse. A última vez que ele apareceu na política nacional foi para ser vice do Lula em 98. Se cristalizou que era o PT e alguém aí da direita, né? Esse alguém aí da direita, ou do centro, para bater o PT, do establishment, foi, curiosamente, assim, repentinamente, o Collor, e depois virou a turma do PSDB. Perfeito. A respeito dos militares, que estão na ordem do dia, estamos gravando aí dias após a prisão preventiva do general Braga Neto. Vocês dizem, ainda no começo do livro, vou ler esse trechinho, a transição para a democracia, em que pese as suas idas e vindas e resultados acidentais, foi plena e efetiva. Os militares retornaram aos quartéis e suas lideranças mais radicais, aguerridas à repressão e à violência, submergiram politicamente por décadas. O ressurgimento de militares na cena política, em meio à crise que marcou o governo Dilma e desagou na eleição de Bolsonaro, não deve ser atribuído ao caráter negociado da transição da virada dos anos 80. Eu não quero fazer uma relação direta entre, digamos assim, a forma acordada, né, o
o resultado da anistia e o que acontece agora. Mas acho, ao mesmo tempo, que há sim alguma relação, que a questão militar, ela ficou mal parada ao longo desse tempo todo. A gente tem o artigo 142 da Constituição, tem a questão da lei da anistia que não puniu os torturadores, enfim. Isso nunca se transformou num assunto da sociedade, né? Sempre foi um assunto que ficou nas mãos ou ficou restrito a grupos obstinados de defensores de direitos humanos, mais famílias atingidas diretamente pela ditadura, famílias de gente que foi morta ou torturada, perseguida. Mas à luz do que aconteceu nos últimos anos, esse passado não foi mal resolvido, a nossa democracia plena e efetiva, como vocês falam, eu tendo a concordar até certo ponto, ela não contemporizou com os militares? O problema é sempre o contrafactual, né? O que teria acontecido se tivesse sido mais duro com os militares, não é? Normalmente se cita como um dos grandes erros da Dilma ter aberto ou promovido a Comissão da Verdade, que isso teria tirado os militares dos quartéis novamente, que isso foi cutucar a onça com vara curta. Então é sempre difícil de saber qual que é a melhor atitude política. O fato é que, a despeito da anistia ter valido para os dois lados, do jeito que foi acordada, o Fernando Henrique põe um civil no Ministério da Defesa, né? Então isso é inaudito no Brasil. Depois você tem todas as eleições até Bolsonaro e talvez até o próprio Bolsonaro, você possa dizer, não tem um militar sequer concorrendo à presidência da República, né? Porque o Bolsonaro já não era militar, talvez, não sei se vale a pena contar ou não, mas seja como for, se você compara com 45, 64, sempre tinha, Bolsonaro né? era totalmente diferente, sempre tinha um militar concorrendo à presidência, né? Então mudou pra caramba, né? Mudou muito, mudou radicalmente. Militar é sempre um problema em qualquer lugar do mundo, ainda mais em países de terceiro mundo. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Então é sempre muito difícil saber qual é a política certa para com eles. Agora, de outro lado, você tem agora um general de 4 estrelas em cana. Não é pouca coisa. Então, eu acho que os militares resolveram tirar a cabeça de fora e se deram mal. Se arvoraram a saber o que fazer e pela segunda vez mostraram que são incompetentes para gerir o país, né? Porque eles acabaram numa saída desonrosa, né? O governo Figueiredo foi um desastre e uma incapacidade da própria corporação saber o que queria, e ela então se refugia no seu anonimato e no seu silêncio. De quando em quando sai aqui para uma coisa ou outra, mas basicamente questões corporativas, defender privilégio, ao contrário do que diz a propaganda da Marinha, né? Tudo que eles fazem é defender privilégio, né? Vai tocar em algum privilégio deles, eles, opa, nós podemos dar um golpe, vamos botar os tanques na rua, tal, e aí o pessoal dá uma acomodada com eles. Não é muito diferente do que delegado, juiz, Ministério Público, professor da USP, assim como toda a corporação age para defender seus interesses, né? Pus o meu grupo para não acharem que eu estou falando mal dos outros só. Eles são um grupo de maior pressão, eles têm tanque, né? O professor da USP fala, não, vamos fazer greve. Ótimo, faça uma greve, para aí. Os caras, né? Se os caras puserem tanque na rua, é complicado. Agora, eles puseram a cabeça de fora, se deram mal e mostraram que são incompetentes para gerir política pública durante a pandemia, mandando um medicamento, né? O cara que era o gênio da... que ele era especialista? Logística. Em logística, né? A Lamov tem logística melhor do que ele, certo? Ela consegue botar o produto no lugar certo, né? Ele não. Agora, assim, geralmente depois de ditadura, depois de guerra, geralmente não se vai à forra contra os militares. É muito perigoso fazer isso. Historicamente. Aconteceu na Argentina. Porque eles fizeram aquela guerra terrível das Malvinas e era um governo super sanguinário. O cara parece que estava meio bebum e resolveu invadir as Malvinas. Grande ideia. E tomou um sacode da Inglaterra, né? É uma situação muito peculiar. Os nossos militares não fizeram nem de longe algo parecido. De fato, os militares voltaram para os quartéis, ali ficaram remoendo a verdade deles ali, segundo a qual eu ouvi vocês falando num foro recentemente, que eles não deram um golpe, eles deram um contragolpe, né? Porque os comunistas, que não é verdade. A ditadura fez com que a esquerda, elementos mais radicais da esquerda, pegassem armas. Não tinha um movimento armado, a ditadura que criou. Mas eles têm as verdades deles. É um preço que se pagou por tirá-los da política. E no diário do Fernando Henrique, a gente usa
usa bastante, mas com muito cuidado, evidentemente, porque, assim, não vou dizer que ele mente, mas com certeza ele distorce. Mas o Diário é uma obra incrível. Enquanto teve no poder, o Fernando Henrique, a cada 3 dias, mais ou menos, gravava uma fita. E nos anos 2010 foi publicado. São 4 volumes de 1.600 páginas cada, com muita coisa. E não tem nada de militar, praticamente. Eu fiz o Celso, quando eu dirigi a revista, o Celso escreveu uma resenha para Piauí dos diários. Eu fiz ele ler os diários todos. Nós lemos também. Eram 3 volumes, né, Celso, que você leu? Tinha 3, 4, acho que não tinha sido lançado. Ele diz que os militares flertaram com ele no Itamar para dar um golpe. Ele falou que não. Depois disso, assim, ele fala, conversei com um general tal, o cara é muito boa praça. Teve o Sivan, mas nada político, nada né? político. Mas sempre com incômodo. Eu mencionei no último artigo que eu escrevi para Piauí, quando ele se refere à questão dos mortos e desaparecidos, a dificuldade que ele teve. Ele resistiu em tocar no assunto, foi provocado pelo Marcelo Paiva num artigo para Veja, e ele falou, essa questão é muito delicada, agora eu vou usar a Argentina está fazendo, talvez eles aceitem alguma coisa aqui, mas ele trata isso como um tema delicado, sempre pisando em ovos em relação a esse assunto dos militares, né? Depois, quando o Bolsonaro dá aquele voto do impeachment dedicando ao torturador, eu não acho que seja uma questão menor, enfim. Sem dúvida, em termos de escala, o que aconteceu aqui foi menor do que aconteceu na Argentina e no Chile, o que não torna menos grave. Então, mas assim, para continuar, né, militar é sempre um estorvo. Mas estão sempre criando problema e tratar disso vai ser sempre um problema, nunca vai resolver. Mas, Fernando, quando você fala da questão da defesa dos privilégios, eu às vezes penso que talvez seja mais que isso. Eu tive uma vez uma conversa com o Vilas Boas em 2019, quando ele estava no governo Bolsonaro, em que eu perguntei para ele sobre todos os governos, né, Sarney, Fernando Henrique, etc. E ele foi taxativo sobre o Fernando Henrique ter sido o pior presidente para eles. Eles odiavam o Fernando Henrique com todas as forças. O Lula foi muito melhor. A Dilma, mais ainda, foi no governo Dilma que saiu os aviões da Suécia, SAB, né? O submarino e tal, os grandes projetos de desenvolvimento. O PT deu brinquedos para eles brincarem, exato, né? Enquanto que o Fernando Henrique tirou muito brinquedo. Exato. E eu perguntava para ele, eu falava, mas aparentemente tá me parecendo aqui que o governo Dilma foi mais carinhoso com vocês. Qual que é o problema, então? E aí ele dá uma volta para dizer que não, que o país, que é maior que eles, que o país, né? Mas na verdade é uma questão ideológica que é maior do que os próprios privilégios. Porque de fato são governos que, justamente por serem de esquerda, eu tenho a impressão que eles tentaram apaziguar ali. Até o Celso Amorim fala, que eu já nem sei mais onde que ele fala isso, ele falou pra mim, se falou no teu livro, Celso, não sei, que ele fala que quando ele era chanceler do Lula, eu podia brigar. Quando eu virei ministro da Defesa da Dilma, eu tive que ser diplomata. Porque... Essa é boa. Mas justamente por esse medo que os militares poderiam ter reação ao governo de esquerda, que o Lula foi tão benevolente, dando, vai lá para Haiti, te dou um submarino. Enquanto que o Fernando Henrique, como era de centro-direita, podia ser mais austero. Também pesa personagens, né? O Fernando Henrique vem de uma família militar. E isso fez com que ele tivesse muito mais segurança no trato duro com os militares. Ele cortou muito dos militares e, como o Fernando falou, ele criou o Ministério da Defesa com o civil. Antes disso, você tinha ministérios das forças, com militares das forças, e tinha mais um ministério que era da segurança do Planalto, que tinha um status de ministro que também era um milico. Então eram 4 milicos, né? Não pode falar milico, né? Eram 4 militares, pode falar. Falei coisa muito... Olha lá, viu? Eu estou de acordo, mas se você olhar, o grande problema é da formação dos militares, né? O seu treinamento, a forma como eles aprendem como é o mundo e a cabeça deles. Quando você começa a ouvir essas gravações que aparecem aí, que o Xandão está levantando, que a gente está tendo o prazer de ouvir, você vê como a cabeça deles é bastante limitada e é bastante treinada numa certa visão de mundo muito torta. O Fernando Henrique tinha família militar, mas o Mercadante também vem de família militar. O pai dele é General Oliva, que é o sobrenome que o Mercadante esconde, né? Naquele Poder... Do Fábio Vitor, Poder Camuflado. Poder Camuflado, um grande livro. E aí você vê o começo, aquela conversa entre o Mercadante e o pai. Aquilo é muito doido, cara. Muito doido, entendeu? A cabeça do General Oliva é muito peculiar, digamos assim.
treinamento da corporação e como a corporação se enxerga, como a corporação vê o mundo e como ela se relaciona com o mundo, é muito persecutória. A corporação defende a sociedade contra todos os seus males e a sociedade não reconhece isso, pelo contrário, ataca sempre a corporação. Então é uma corporação que cria esses demônios e cria essa maluquice completa. Então é muito difícil lidar com eles. Uma coisa que foi feita foi tentar dar uma função para eles, que foi o combate ao problema de segurança pública. As GLOs, que chama, ou as intervenções nos estados, puseram eles no Rio de Janeiro, puseram eles não sei aonde, e sempre o resultado foi desastroso, né? Na África eles se deram um pouco melhor. No Haiti foi um desastre. O general Heleno foi demitido e mandado de volta para casa. Ele provocou uma verdadeira lavagem de sangue lá, né? Ele se aliou com um grupo de uma das gangues e tentou limpar a coisa ali. Demitiram o cara, né? Mandaram ele de volta para o Brasil. Então, como aquele tio maluco que você tem que lidar, tá na família, parte da família e tal, não tem como botar ele para fora, ele vai criar problema o tempo inteiro. Então, se nós tivéssemos uma solução como a Costa Rica, não tem mais militar, seria legal, né? Mas para que a gente tem militar? Eu não sei, mas a gente tem. O meu ponto era o seguinte, daí, como foi citado o exemplo da Argentina, a gente poderia falar do Chile também. Sem dúvida, estatisticamente, foram ditaduras muito mais sanguinárias, o que não alivia para o nosso lado, né? O que não torna a nossa menos horrorosa. Acho que todos estamos de acordo sobre isso. E a partir do momento que o Bolsonaro dedica o voto ao torturador, o voto pelo impeachment da Dilma ao torturador, e 2 anos depois se elege presidente da República, a gente tem um grande problema. Mas olha, vamos pensar como foi a transição brasileira, como foi a transição argentina e como foi a transição chilena. E aí volta ao começo do livro, né? O Geisel encaminha a transição aqui no Brasil justamente para se livrar desse passivo. E ele faz um acordo. Vamos liberar para os dois lados, que aí nós vamos conseguir retornar o poder aos civis. Os civis aceitam esse acordo. Tudo bem que não foi assim uma aceitação plena, com algumas reclamações, com tentativas de ir adiante. Não foi a única vez que se tentou romper com esse acordo de transição lenta, gradual e segura. Os momentos das diretas já é outro momento em que se tenta romper, mas nunca se conseguiu essa ruptura. E por isso que dá origem a essa democracia negociada. Se o mundo tivesse sido diferente, por definição, as coisas teriam sido outras. Melhores ou piores? Aí não dá para saber. Minha percepção é que foi uma boa solução. Foi uma solução possível e que encaminhou uma saída da ditadura militar. Pensa se o Geisel tivesse perdido pro Silvio Frota. Ou se no momento das diretas já o Mimi tivesse ganho a parada e fechado o Brasil como ele fechou Brasília. Então, em vários momentos, os militares tentaram romper o acordo e radicalizar para a direita. Nós escapamos disso. Então, o que o Geisel encaminhou acaba sendo uma boa solução, porque o problema dos militares não é entrar no poder, o problema é sair. E aí eles saem só escorraçados, e depois de fazer muita lambança. Na Argentina eles fizeram a lambança maior. No Chile a solução é razoavelmente igual à do Brasil, mas com uma derrota. Ele banca um plebiscito para ficar e perde. E aí dá a oportunidade para você ir um pouco mais adiante de cobrá-los. O Brasil foi esse processo. É o que tem para hoje. É o que teve. Foi o que rolou. E rolou por causa da determinação do Geisel. Hoje, assim, revendo as coisas, revendo os textos, etc. O Geisel era muito, né? Esse podcast que saiu do Gasperi, da turma dele, assim, as gravações do Geisel, né? A determinação dele, a força dele, como ele vê todo mundo como totalmente incapaz, né? Ele é o único cara que é o íntegro, capaz, não sei o quê. Acho que foi o que teve, né? Foi o que deu. Podia ter sido bem pior. Isso eu tenho certeza. A determinação do Geisel e a influência e capacidade de agregar do Tancredo, né? E do Ulisses. Ulisses começa o jogo, né? Ulisses aceita, e Ulisses é craquíssimo, né? De aceitar até um ponto e depois tensionar a corda e falar, até aqui eu vou, isso eu aceito, isso eu não aceito. A hora que passa um pouco, ele fala, opa, eu vou radicalizar, aí pá. Então, esse jogo
foi bem jogado no Brasil. O grande medo dos militares na abertura é que houvesse um governo à esquerda, o grande terror seria o Brizola, que fosse atrás deles e fizesse algo parecido com a Argentina, botá-los no banco dos réus. E o Tancredo conseguiu fazer um governo civil que isolou esse risco. E a grande jogada do Tancredo foi chamar o Sarney. Sarney, eu cresci nos anos 80, uma figura assim, odiada durante a minha infância, mas eu fui ver, o Sarney é incrível, né? O Sarney é um mito, assim. Ele sempre foi para onde o vento estava ventando e só ele percebia. O Sarney era uma figura do regime, ele tinha sido presidente da Arena, comandava o lado civil do regime, e ao virar o vice do Tancredo, ele vai para o partido de oposição. Ele era da Arena, depois do PDS, e aí ele tem que ir para o PMDB para poder disputar a eleição indireta de 85. Com um camarada desse como vice, os militares ficam mais tranquilos, né? Agora a gente tem que lembrar que a votação das diretas já ocorreu com os militares em volta. Os militares estavam armados em volta. Eles estavam ali em 84, 85, alguns elementos mais radicais, dispostos a voltar com a ditadura para valer. O fato de ter o arranjo com o Tancredo não era garantia absoluta que a gente ia caminhar para a democracia, né? A articulação do Tancredo com o Sarney fez com que os militares voltassem para os quartéis. E lá eles ficaram durante décadas. Eu não acho que esse arranjo necessariamente preparou o retorno deles com o Bolsonaro. Certo. O Bolsonaro é um evento muito depois, não há uma causalidade direta. Não quero chamar de causalidade, acho que nem é o caso da gente ficar estendendo muito isso aqui, mas não deixa de ser frustrante. Não estou questionando os termos da redemocratização, dos quais a lei da anistia é um dos momentos importantes, né? Mas a não revisão da lei da anistia depois da Constituinte, e em 2012 a lei da anistia ratificada pelo Supremo, né? Acho que foi 2012 quando era os graus daquele voto, que para mim é uma coisa um pouco indigna, ou muito indigno. Mas enfim, isso sou eu falando. Eu acho que o Brasil perdeu chances de fazer política de reparação mais efetiva. Eu estou falando no terreno da especulação, como vocês dizem, o Fernando, que meu xará, é mais preparado e mais realista e mais cético, as coisas poderiam ser piores. Não? Eventualmente poderiam ser melhores, mas a tendência de que fossem piores, sem dúvida, é mais forte, né? Eu queria só tomar nota de uma frase que vocês colocaram no livro do Geisel, que ele fala: esse troço de matar é uma barbaridade, mas tem que ser. Mas tem que ser, é a Então, famosa assim, frase. ele era também, né? Ele era um cara lá da ditadura, né? Ele fez a abertura, mas ele era um cara do regime. Tá, ele era mais autoritário que qualquer outro, né? Em certa medida, né? Mas assim, a abertura que ele fez, o grande objetivo era isolar os radicais dentro do regime. A guerra suja que se fez ali, com tortura, etc., criou um aparelho que cada vez mais saiu do controle da presidência. Tanto que a presidência era vítima desse... O capítulo do Frota eu acho que é muito decisivo, né? Tem alguns momentos decisivos, mas a demissão do Frota, que era o comandante do exército, né? Não era qualquer pessoa. Não, ele foi decisivo. Tudo bem, se você quiser fazer a ligação, né? O Heleno era o chefe de gabinete do Frota, né? Então tem uma questão geracional ali que você pode pensar, foi todo mundo que perdeu naquela hora que voltou agora com o Bolsonaro. Essa turma do Bolsonaro dúvida. é a pior, né? Ele pegou a pior do exército. É a pior possível. A começar por ele, né? Assim... E o Geisel declarou na década de 90 que o Bolsonaro é um mau militar. Agora, o que aconteceu recentemente, né? Esse plano de assassinato do Alexandre de Moraes, do Lula, etc. Isso só mostra que, na verdade, que a hierarquia é uma falácia, né? Naquela época, a hierarquia era uma falácia, tanto que havia esse racha interno, como hoje a hierarquia também era uma falácia, porque você tinha dentro do próprio exército uma turma querendo dar um golpe e o comandante, que a gente já falou aqui várias vezes, enfim, fez vários apostos a ele, não queria. A própria questão da hierarquia não existe, mas de outro lado, quem segura o golpe é o ministro do Exército, né? Então é a hierarquia que segura o golpe. Foi o ministro do Exército que falou, nem morto, bora, isso aí vai dar bobagem. Só um ponto adicional, todo filho de militar estuda em escola militar, exceto os 3 filhos do Bolsonaro. Tanto ele era um mau militar que ninguém deixou ele pôr os filhos na escola militar. Teve um período que o Bolsonaro era pária, era execrado, e ele começou a vida como terrorista, certo? Ele queria explodir a adutora do Rio de Janeiro para conseguir soldo. Então era o grupo que estava fazendo ainda bagunça, o que restava. Ele era o molequinho da turma, era o bobão,
que foi e fez o negócio e tomou a tunda. Os outros se salvaram. E aí ele fica marginal por todo esse tempo, né? É a mesma turma do Rio Centro, né? Que perdeu também. Isso, é isso aí. É a turma que perdeu. Imagina se eles tivessem ganho. Então, aí que eu volto à coisa. Podia ter sido pior. Se o Geisel não prevalece, teria sido pior. É óbvio que para quem tem pai, filho, morto pela ditadura, é duro de engolir. Eu talvez não engolisse se tivesse tido, né? É revoltante. Eu não tenho a menor simpatia por esses caras. Muito menos pelo Geisel. Ele não era uma pessoa para a gente tomar um cafezinho, né? Não rola. Mas ele conseguiu encaminhar essa coisa e evitar o pior, como teriam embarcado agora se o golpe tivesse prevalecido. Né? Imagina se o Braga Neto e o Bolsonaro dão o golpe, né? E o Heleno Pequeno vira o chefe da coisa aí, né? Nós estamos mal, muito mal. Foi por muito pouco. Vamos lá, Celso. Então, o livro é, em grande parte, como eu disse, uma espécie de homenagem a essa era de ouro, né? Esse período em que a democracia brasileira funcionou melhor do que jamais tinha funcionado ou melhor do que veio a funcionar até agora. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: vocês não falam do período de crise, vocês não vão falar do impeachment, do Bolsonaro, essas coisas, a hora que o negócio dá errado mesmo, né? Mas eu queria perguntar o seguinte: vocês acham que tem alguma coisa nessa era de ouro que era germe dos problemas que depois desembocariam na crise depois? Eu acho que assim, sistemas democráticos mais ou menos bipartidários, no qual as pessoas veem ali lá em cima acordos sendo feitos, sei lá, o Lula levando o Haddad na casa do Maluf ali para conseguir voto para a prefeitura, esse tipo de coisa, pega mal, né? Assim, o próprio arranjo pega mal. Isso não é só no Brasil, né? É um problema da democracia mesmo. A democracia, quando ela está funcionando e os partidos criam consensos e você vê figuras que competem ali no dia da eleição se acariciando por cima, as pessoas ficam insatisfeitas e acham que, na verdade, é uma grande farsa. Mas não, é do jogo da democracia. É um paradoxo da democracia, né? Quando ele está funcionando bem, as pessoas tendem a ficar cada vez mais insatisfeitas. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Eu acho que o Brasil viveu isso. Além disso, houve 4 eleições do PT, né? Para o pessoal da oposição, o PSDB é duro de engolir. Não houve tanta alternância de poder como talvez poderia ter havido para manter um pouco mais a estabilidade do sistema democrático. 4 nesse período dourado, né? São 5, na verdade, mas a quinta é agora, né? Sim, 4 nesse período, exatamente. 4 diretos, né? Sim, os germes da deterioração democrática que nós estamos vivendo no Brasil faz uns anos já estavam na democracia. Isso é algo quase que natural do jogo democrático quando ele funciona, não apenas do Brasil, mas do mundo inteiro. E eu acho que tem uma coisa interessante que o Fernando falou da mudança demográfica, né? A mudança do centro de gravidade, que a direita se urbanizou de certa forma e é uma outra coisa. Socialmente é diferente, né? Mas, assim, eu acho que o Léo falou, eu queria referendar, né? Dizendo, não é só aqui não, né? É no mundo inteiro. Então a gente tem que um pouco parar de analisar tudo como se fosse específico do Brasil, que se fosse uma jabuticaba, que é um problema da nossa armação institucional, do nosso povo, do que for, mas é um problema mais geral. Democracias são complicadas, crises acontecem, desarranjos momentâneos acontecem, depois de repente equilibra, de vez em quando desequilibra mais ainda, a gente não tem como prever. É um momento ruim para as democracias no mundo todo. Mas, ainda dando uma outra resposta também, vamos pensar o seguinte, né? A expectativa de vida também no Brasil está crescendo muito. O Léo é muito jovem. Em comparação a quem? Eu sou relativamente jovem. Nós temos projetos futuros. Então, a gente está achando que daqui a uns 30 anos, mais ou menos, nós vamos estar em condições de escrever um livro sobre esse período que o Celso está perguntando para a gente analisar. Vamos falar dele aqui no Foro daqui. Vai ter uma democracia negociada 2 ou retorno. Nós vamos escrever e nós vamos publicar contando toda essa história aí. Fique tranquilo que nós vamos resolver muito isso aí bom. tudo. Maravilha. Não é isso, Léo? Conte comigo. Eu não sei se estarei aqui daqui a 30 anos, mas enfim. Eu torço estarei. para que Eu sim. sou um chato. Eu não vou embora nem morto. Já está contratado esse Democracia Negociada 2, o retorno. Gostei. Bom, a gente encerra então assim o segundo bloco do programa. Vamos direto para o Kinder Ovo, que os nossos convidados... Vou pôr vocês na roda também, tá? Então vamos direto para o Kinder Ovo, Mari. Pode soltar aí a hora do massacre. E a política é a grande arte da poesia. É a grande arte de transformar
O possível, Múcio? o impossível no possível. É como o lema, Genuíno. olha bem, eu vou citar o lema da Revolução Americana. Genuíno. O difícil a Genuíno. gente faz hoje, o impossível Fernando. amanhã. É o autôntico. Os Fernandos acertaram, é isso? Genuíno. O texto e a dicção são únicas. Genuíno que fez várias mudanças ao longo da vida, né? Mas ele era um craque da negociação política, por Sem exemplo. dúvida. Essa coisa toda da Sim. negociação, você vê ele na Constituinte, o que ele armou de acordo e o que ele arma de acordo por baixo e fala uma coisa, faz outra. Ele é um gênio da política. É, ele um era dos gênio grandes da política. parlamentares dos anos 90, né? Grandes Assim, parlamentares. Bom, para registro aqui nos anais, ex-deputado federal, ex-presidente do PT, José Genuíno, entrevista ao jornalista Chico Pinheiro, no canal A Voz Trabalhadora no YouTube. Vitória dos Pô, Fernandos, você vai então. encerrar com essa vitória, hein? É. Bom, com esse resultado a gente vai encerrando este que é o último Foro de Teresina de 2024. Se você gostou, não deixe de seguir e dar 5 stars pra gente no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer e se inscreva no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem é do Gilberto Porcidônio. A edição é da Bárbara Rubira, da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A identidade visual é da Amanda Lopes. A finalização e mixagem são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound. Jabassi e Rodrigues também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, da Emília Almeida e do Fábio Brizola. O programa de hoje foi gravado no Estúdio Rastro do Danidi, no Rio de Janeiro, no Estúdio Confraria de Sons e Charutos em São Paulo, do Guto Escobar, e na minha choupana aqui em São Paulo também. Eu vou me despedir então dos nossos convidados especiais, agradecer muito a presença de vocês, foi uma conversa ótima. Leonardo, muito obrigado. Tchau, até uma próxima ocasião. Muito obrigado, grande prazer estar aqui. Fernando, muito obrigado também. Prazer pra gente. Esperamos o segundo tempo aí com o retorno. Daqui a 30 anos, nós vamos voltar antes, né? Antes. Eu que agradeço. Obrigado. Foi uma grande oportunidade. Muito obrigado. Ana, até o ano que vem, né, Ana? Até o ano que vem. Celso, é isso, até daqui a pouco. até o ano que vem. Boas festas aí pra todo mundo. E obrigado aí pela audiência esse ano todo. Foi mó barato. É isso, gente. Um ótimo final de ano a todos. Boa entrada em 25. Estaremos de volta logo mais. Abraço a todos.